que é a questão da impotência em determinadas idades. Até os jovens acabam buscando hoje o Viagra desnecessariamente. Acho curioso porque é um fator muito maior de ansiedade que acomete o homem jovem, e querer buscar isso numa solução prática e rápida, numa medicação que não seria indicada, é apenas uma muleta, né? Eu diria até que é um obstáculo para vivenciar sua sexualidade mais natural, né? E outras tecnologias que estão relacionadas também. A gente pode pensar, um aspecto eventual, os eventos históricos que o sexo aparece, que muito recentemente também emanciparam principalmente a mulher, né? A gente percebe que com a ida ao mercado de trabalho, a questão do direito ao voto, a possibilidade do divórcio, né? Pensar que é muito recente aqui no Brasil, de 1977, que o divórcio permitiu que as mulheres se libertassem do desconforto, muitas vezes, do casamento, né? Que no passado instituído, até religiosamente, obrigava-as a suportar condições, até muitas vezes de violência, que hoje já não é mais permitido, né? Isso é um avanço, né? Um evento até certo ponto histórico, né? E no conteúdo comportamental, que eu acho muito curioso a gente pensar, e aí que entra a educação maior que eu vejo hoje, é a questão da gente superar os preconceitos passados, né? Que muitos deles estavam relacionados a práticas, né? Que comumente não foram reconhecidas no nosso tempo recente. Por exemplo, né, a homossexualidade, que aparece no século passado, em alguns momentos até mesmo como um transtorno, e na verdade nunca foi reconhecido historicamente como ser um transtorno, nem mesmo uma patologia, né? Isso é muito recente. No final do século XIX, a medicina, permeada também de religião, abordava a homossexualidade como ser uma prática talvez patológica, mas nunca fundamentada em doença, né? Não poderia ser constatado ou concebido uma prática homoafetiva como doença, mas no passado foi avaliado ou pensado assim, e isso prejudicou muito as pessoas, homens e mulheres, dessa orientação, né? E eu acho que um avanço comportamental é nesse sentido de orientação realmente, que as pessoas podem identificar sua orientação, no sentido não de querer saber a origem disso, né? Se é inato, se é genético, se é um aspecto educativo do processo de aprendizagem, mas acho muito mais a manifestação espontânea, né? A pessoa pensar que identificar a sua orientação sexual é despertar-se para uma vida afetiva mais madura, né? Sem preconceito, sem pudor, libertar-se de muitas coleiras que a gente chama do ego, que são as repressões sociais, que são muito fortes, né? Os preconceitos sociais ainda existem, né? Eu acho que isso acaba sendo um atraso, assim, não é um retrocesso porque ele sempre existiu, mas é um atraso para a gente avançar para outros tipos de manifestações que a gente chama de sexuais, né? Sobre esses preconceitos, Marcos, esses julgamentos, por exemplo, hoje os adultos comentam que os jovens estão iniciando cada vez mais cedo a vida sexual. Mas será que no passado também não acontecia isso? E ficava mais escondidinho, mais obscuro, não se comentava tanto essa questão e hoje está um pouquinho mais, digamos assim, liberal para o assunto e parece que vem à tona essa informação cada vez mais cedo? Pois é, eu discordo dos adultos, né? Porque os adultos eles precisam se instruir de história para identificar que os nossos avós e pais eles começaram muito cedo, muitas vezes até mais cedo do que os seus filhos e netos hoje, né? Pensar que os nossos pais antes mesmo de se casarem já tinham filhos e muitas vezes eram forçados ao casamento por causa desses filhos que não foram planejados, né? Então, na adolescência, sim, nossos pais e avós eles já praticavam o sexo, muitas vezes não tinham a intenção de casar nem ter filhos, mas o contexto da época que era culturalmente aceito, era o casamento forçado, né? E é por isso que o divórcio veio para liberar essas pessoas também, né? Que naquele tempo talvez não pensaram nisso, não planejaram o casar-se nem ter filhos. Então acho que a gente pode ficar tranquilo quanto a essa questão do jovem buscar a sua prática, né, do sexo também, porque o adolescente não tem nenhuma lei que o restrinja quanto a isso, porque na nossa cultura aqui, o jovem ele vai se empoderar dessa manifestação sexual, inclusive nas práticas, né? Então, a moça, o rapaz, adolescente, já saindo da puberdade, ele vai descobrir isso de qualquer maneira. Se os pais não foram educados para essa condição, eles não estão preparados para absorver isso, né? Observar que seu filho mais jovem ou a sua filha já está namorando, já está levando o parceiro ou a parceira para dentro de casa, às vezes assusta, né? Eu até recomendo pais e mães permitam que seus filhos levem as parceiras ou parceiros para dentro de casa, porque a segurança maior é dentro de casa, né? É debaixo da tutela, do seu olhar, porque se você proibir esse processo, que eu considero muito natural, você vai permitir, talvez, que esse jovem busque fora do lar um outro tipo de informação que talvez não seja aquela desejada pela família, né? Eu vejo que se frustram, né? Frustram os pais e as mães, saber muitas vezes que seus filhos têm uma vida sexual mais ativa do que eles próprios, né? Isso gera um aspecto até de repressão maior entre o adulto, né? Que não identifica nele a sua falha, a sua falta, a sua omissão, a sua carência de educação sexual e quer projetar no filho, né, essa frustração muitas vezes. Acho que a gente tem que deixar o jovem aí se divertir e curtir com instrução, com orientação. Hoje nós temos muito mais informação sobre prevenção de doenças, sobre os métodos contraceptivos, né? Então o jovem também sim tem o direito de viver sua sexualidade, suas práticas ali com prazer, com tranquilidade. Se tiver uma parceria, namorado, namorada, acho que é mais
tranquilo, né, para os pais absorverem essa possibilidade. E agora eu te pergunto, como falar sobre sexo com os nossos filhos? Já que para algumas famílias a gente vê que isso é bem natural, acontece de uma forma tranquila, e para outras esse tipo de comportamento é condenado, porque as pessoas realmente se fecham, não conseguem dialogar dentro da família sobre esse assunto da sexualidade. Quais seriam as dicas, quais seriam os caminhos para esses pais que ainda têm esse, digamos, esse preconceito, esse receio de falar sobre sexo com os filhos? Uhum. Eu observo que hoje é uma pena que os pais e filhos já não assistam mais televisão juntos, né? Que eu me lembro que há uns 20 anos atrás a gente sentava na sala para assistir um jornal, uma televisão, a novela, e as cenas sexuais que apareciam, as manifestações de afeto, nos levavam a refletir alguma questão, né? E despertava para o assunto, né? Sexualidade. Como isso não acontece mais, eu acho que os pais vão ter um trabalho maior, que é buscar nessa dinâmica de informações que estão aparecendo, a pauta, né, de uma discussão. Acho que uma discussão não seria o mais saudável, colocar em pauta nas conversas familiares o assunto sexualidade quando ele aparece, né? Não colocar isso como sendo uma pressão ou uma impressão errada até do que a gente vê na televisão, porque a televisão acaba não sendo o melhor veículo até para se educar a sexualidade. Ele serve para promover manifestações sexuais. Agora, a educação sexual formatada, ela requer conteúdos mais profundos, né, históricos até, questões aí de envolvimento emocional, relações afetivas, históricas e tal. Então, acho que os pais eles podem utilizar de exemplos, sim, que a mídia oferece, e se envolver com a tecnologia, porque o jovem está buscando essa informação na internet, principalmente, né? Se o pai e a mãe não usam a internet, ele já está com meio caminho atrapalhado, assim, ele não tem como alcançar, não tem como acessar e se informar para ele entender o que é isso, né? O que está acontecendo na internet. Eu acho que a internet é prato cheio para se começar um diálogo, os pais terem lá perfil no Facebook, usarem o WhatsApp para trocarem a figurinha também. A gente percebe como o WhatsApp tem propagado informações, mas acho que muito mais pejorativa, né? Muito sexo explícito e tal, nos grupos que se formam, mas ainda assim é um início de algum diálogo, né? Começa a se tornar visível as práticas, as manifestações. Então, aos pais e mães, procurem na tecnologia interagir com o jovem, né? O jovem está antenado, ele está conectado, né? O pai e a mãe estão lá boiando lá no seu canal aberto, vendo novela e não se preocupa tanto em interagir com o jovem. Acho que o momento agora é de interação, virtual, conectado, participar das dinâmicas que envolvem essas informações. Então, acho que os pais têm que estudar um pouquinho também, precisam aprender o que é de novo, né, em educação sexual, por exemplo. Sobre essa superexposição, sexo explícito, as relações virtuais, a gente continua contigo, vamos para o intervalo comercial, depois damos sequência a essa conversa aqui, inclusive entendendo como é que funcionaria, de que forma, quando procurar um terapeuta sexual também no relacionamento. Perfeito. Tá? Continua sentadinho aí, eu vou para o intervalo comercial e volto já. Elétricas Ata atua há mais de 25 anos em Blumenau e região. Materiais elétricos, residenciais e industriais de alta e baixa tensão. Transformadores e grupos geradores. Desenvolve projetos elétricos e orçamentos em geral com atendimento personalizado, amplo estacionamento e a maior variedade de produtos da mais alta qualidade. Elétricas Ata. Rua Paris 190 em Topava Norte. Telefone 3323-2888. Elétricas Ata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Aproveite a promoção dos 61 anos da Ótica Oise. Óculos solares, armações, lentes progressivas digital. Tudo com desconto especial em 8 vezes. Confie nesta tradição. Venha para a Ótica Oise, Rua Padre Jacobs 14, junto à Torre da Catedral. Telefone 3340 8042. Qualidade e bom gosto em alimentação não se discute. No restaurante do Vasto Verde, você come bem e em um ambiente completamente familiar. Os pratos são de dar água na boca. Restaurante do Vasto Verde. De terça a domingo, a melhor comida de Blumenau. Restaurante do Vasto Verde. Nem precisa falar muito, é só sentir o gosto. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 e receba apoio emocional.
O assunto sexualidade continua sendo pautado aqui, sendo abordado nessa nossa entrevista com o meu convidado, o terapeuta sexual, o professor Marcos Santos. Marcos, essa questão da superexposição. Hoje, a gente clica, a gente se divulga para o mundo. As consequências, aos pouquinhos, podem ser nada, digamos assim, aproveitadas no futuro, mas no presente não se pensa isso. Essa superexposição, esse sexo explícito, na tua opinião, no teu olhar, tem comprometido também a relação sexual? É um ganho a mais para a gente evoluir? Como é que você avalia? Sim e não. Sim, no contexto de banalização do sexo, né? Quando o sexo vem à tona em imagens, nos vídeos e na fotoprojeção, a gente percebe que as pessoas não reconhecem a consequência até serem julgadas pelo que elas fizeram, né? Eu penso que o julgamento que virá, ele vai gerar um sofrimento nessas pessoas que não planejaram isso também. Muitas vezes é no impulso, né? A gente percebe que o jovem acaba se comprometendo muitas vezes nessa superexposição, na exibição de suas imagens eróticas, tal, muitas vezes do sexo explícito, né? E não planeja a sua vida no futuro enquanto adulto, porque ele só está pensando aqui agora, né? Tem um desejo, um prazer, uma satisfação de momento ali, né? Já o adulto, ele consegue já mensurar melhor essa questão, e é por isso que existem até serviços, né? Os sites que são veiculados com o intento de promoção do sexo amador, como eles dizem, né? Mas eu vejo que no caráter esclarecedor, educativo, a autoexposição, ela serve para revelar muito dos nossos desejos, né? E muitas vezes o que nós desejamos não compete ao outro, então não caberia explicitar isso publicamente, né? Seja em foto ou em vídeo, né? Até mesmo nos argumentos, né? Muitas vezes a pessoa se expõe ao falar o que ela pensa sobre sexualidade, mas sem fundamentação e sem instrução. Isso gera até uma comoção ao preconceito, né? Muitas vezes as pessoas se sentem comovidas e até fortalecidas no seu preconceito quando alguém o manifesta publicamente. Seja uma pessoa até, muitas vezes uma autoridade, um artista que fala algo de caráter preconceituoso e não há fundamentação para querer sustentar preconceito sexual, né? Então a gente percebe que isso é parte também do jogo ali virtual e que acaba prejudicando muito as pessoas, né? Mas o lado positivo que eu consigo extrair, né? Eu consigo discernir algo de bom em toda essa exposição. Nunca na história a gente teve acesso a uma informação tão rápida, né? Uma tecnologia que permitisse que as pessoas se promovessem ou aparecessem para todas, né? Então hoje existe quase um menu, né, de seleção de personagens, e inclusive até as pessoas conseguem se promover na internet em busca de parcerias sexuais. Eu acho curioso isso, né? No passado as pessoas muitas vezes ficavam no legado da família, e as mulheres principalmente acabavam escravizadas para serem escolhidas por alguém, né? Hoje não, você tem o seu perfil na internet para ser escolhido, ser selecionado, e ali você vai colocar características, né? Muitas vezes até de ficção, da sua imaginação, para tentar se autopromover, né? Acho que é bem-vindo essa estratégia tecnológica da pessoa se expor no sentido, eu quero me promover para alcançar ou chegar a alguém, ou que alguém chegue até mim, né? Está mais fácil encontrar uma pessoa hoje para se manter um vínculo afetivo, sexual. Muita gente busca só o sexo também, né? Porque está muito mais prático e rápido, e não julgo isso como sendo errado, porque muitas vezes é a busca necessária pelo desejo e o prazer que a pessoa tem como demanda, né? Então, buscar o prazer sexual não é crime, né? Não chega nem a ser um atentado ao pudor enquanto privativo, né? Porque no virtual, nesses canais, chats e sites de relacionamento, as pessoas se permitem muitas coisas ali no ambiente virtual, porém privado também, né? Então, acho que a parte privada do virtual é muito benéfica. As pessoas estão se descobrindo, estão se revelando sexualmente. Agora, a parte explícita, que é o banal e o vulgar, eu vejo que vai gerar muito transtorno e sofrimento. Né? Precisa ser discutido, apresentado para as pessoas identificarem essa consequência do ato. Né? Marcos, chegar até vocês, procurar um terapeuta sexual, quando isso se faz necessário ou por que isso pode se fazer necessário? Pois é, tem um pacote de serviços relacionados à terapia sexual que eu considero muito úteis até. Muitas vezes a pessoa pensa que só o transtorno sexual é orgânico, né? A disfunção sexual, a impotência, a ejaculação precoce, as mulheres com vaginismo, as dores, a dificuldade do orgasmo, seriam o pacote de serviços único da terapia sexual. Eu vejo que não, eu vejo até que é limitante pensar assim, porque hoje eu trabalho muito no sentido de orientação, esclarecimento e até educação sexual, porque essas pessoas que buscam a superação de um transtorno, elas não foram educadas no sentido, não tiveram vivência em família e no contexto social que permitisse se falar abertamente sobre o que elas pensam e desejam sobre o sexo, né? Então é curioso muitas vezes os homens, né, que buscam a terapia sexual identificarem num diálogo, num primeiro contato com o terapeuta, um vínculo que não tiveram nem com seus pais, né, nem com seu pai, o homem que talvez fosse o educador,